Você já passou por aquela situação no trabalho ou na igreja onde alguém de repente diz: precisamos ser mais eficientes, vamos medir os resultados, números não mentem. E aí você pensa: espera, mas tem gente envolvida nisso, tem história, tem dignidade, não dá para reduzir tudo a uma planilha. Mas a resposta vem: ah, você está sendo emocional, vamos focar naquilo que funciona, naquilo que é racional. Sabe o que está por trás dessa conversa? Uma filosofia que moldou o Brasil inteiro há mais de 130 anos. Ela estaria na nossa bandeira. Palavras que você vê desde criança e talvez você nunca tenha parado para pensar de verdade. Ordem e progresso. Hoje eu vou te mostrar que isso é mais do que um lema bonito, é uma ideologia completa, o positivismo que promete salvar o mundo pela ciência e pela técnica. E vou explicar por que nós cristãos precisamos entender isso para não cair numa armadilha sutil. Olá, eu sou o Rodomar Ricardo Ramelow, este é o canal Teologia Missional. Se você quer aprender a pensar biblicamente sobre as ideias que moldam a nossa sociedade, você está no lugar certo. Vamos então direto ao ponto. O que é esse tal de positivismo? Positivismo é uma filosofia criada por um francês chamado Auguste Comte no século XIX. A ideia central dele é simples, mas com um poder de convencimento bem grande. O único conhecimento, ele vai dizer, confiável é aquele que você pode observar, medir, aquele que você pode testar cientificamente. Todo o resto, como religião, filosofia, moral, seria coisa do passado, coisa não científica. Comte dividiu a história humana em 3 fases. Primeira fase seria a fase teológica, quando a humanidade explicava as coisas pela mitologia, pelos deuses, pela religião. Seria então a infância da humanidade. Depois vem a segunda fase, a fase metafísica, quando filósofos eles procuraram explicar o mundo das ideias de forma abstrata. Seria então a adolescência da humanidade. E aí vem a terceira fase, a fase positiva, a fase científica, a fase madura, onde finalmente entendemos o mundo de verdade através da ciência. Para ele, essa é a terceira fase que realmente valia a pena. E atenção agora, porque isso é importante. Comte não parou por aí. Ele queria que a ciência virasse uma verdadeira religião da humanidade. Ele literalmente criou a igreja positivista, com rituais, calendários próprios, até santos científicos no lugar dos santos católicos. Parece loucura, né? Mas a sua ideia viajou o mundo e chegou no Brasil. Mas antes de contar como isso moldou o nosso país, eu preciso explicar uma coisa que mudou tudo. Por que o positivismo é uma ideologia? Muita gente pensa que ideologia é só uma opinião política forte, mas não é isso. O teólogo político David Koyzis, no livro Visões e Ilusões Políticas, mostra algo fascinante. Ideologias modernas funcionam como verdadeiras religiões seculares. Elas pegam categorias espirituais como salvação, redenção, esperança e transferem para política ou ciência ou economia. Toda ideologia conta uma história em pelo menos 3 atos. Nós temos um paraíso perdido, como as coisas eram boas antes. Aí vem a queda, aquilo que deu errado, quem é o vilão. E finalmente, então, viria a redenção, que é como voltar ao paraíso, quem nos salvará. No positivismo, a história é assim. Paraíso perdido é a ordem natural da criação, onde tudo funcionava bem por leis científicas. Aí vem a queda, a ignorância das pessoas, a superstição, a religião atrapalhando o processo. E, finalmente, a redenção, a ciência e os especialistas iluminados organizando a sociedade racionalmente. Você percebe aí a armadilha? A ciência deixa de ser ferramenta, que é o que realmente a ciência deve ser, e vira salvadora. O progresso técnico vira o céu na terra. Especialistas viram os verdadeiros sacerdotes da nova ordem. E quando você transfere as categorias religiosas para coisas temporais, você cria um ídolo. O ídolo sempre decepciona, sempre destrói. E foi exatamente esse ídolo que ajudou a fundar o Brasil que a gente conhece hoje. Poucas pessoas se importam com isso, mas é a realidade e é importante conhecermos essa parte da nossa história.
Final do século XIX, o Brasil ainda é uma monarquia. Dom Pedro II está velho, o império está cansado e dentro das Forças Armadas tem um grupo de militares intelectuais republicanos fascinados com o positivismo. Eles olham para a Europa e pensam: nós somos o novo mundo. Uma monarquia colonial não combina com um processo científico. Precisamos de uma república moderna, planejada, racional. O líder desse movimento, Benjamin Constant, militar, engenheiro, professor, um homem iluminado pela razão, como eles mesmos diziam. Em 1889 acontece o golpe, a república é proclamada e olha só que interessante, ninguém perguntou para o povo o que ele realmente queria. O jornalista Aristides Lobo escreveu na época uma frase que ficou famosa: o povo assistiu bestializado à proclamação da república, ou seja, pasmo, sem entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque na lógica positivista, o povo não precisa entender. Os especialistas iluminados sabem, eles sabem o que é melhor para a sociedade. E a primeira coisa que esses especialistas fizeram, colocaram na bandeira do Brasil o lema do positivismo abreviada: Ordem e Progresso. Essa é uma abreviação do lema de Auguste Comte, que completa dizia: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. E a partir daí, o positivismo moldou o Brasil de formas que a gente sente até hoje. Vou dar aqui alguns exemplos dessas consequências do positivismo em nosso país. Nos anos 1930 a 1940, Getúlio Vargas cria a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ela foi inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini na Itália fascista. A ideia: o Estado planeja e organiza até as relações de trabalho nos mínimos detalhes. Nos anos 1950, Juscelino Kubitschek promete 50 anos em 5 e constrói Brasília, uma capital planejada do zero, no meio do nada. JK não era positivista declarado, ele era desenvolvimentista, modernista, mas a lógica por trás era a mesma. Especialistas, arquitetos renomados, desenham a cidade perfeita no papel e você impõe isso então de cima para baixo. Cidade como máquina. Resultado: uma capital cara, onde tudo depende de carro, separada da vida orgânica das pessoas. Linda no papel, difícil de viver. Nos anos 1960 a 1970, temos a ditadura militar, que faz um milagre econômico brasileiro baseado em crescimento acelerado, endividamento público massivo, controle estatal de setores inteiros da economia. Tudo planejado, tudo científico, imposto em cascata, burocracia infinita. E no contexto educacional, que é onde isso também pegou muita gente, a partir dos anos 60, o Brasil adota massivamente o ensino tecnicista. A escola deixa de formar pessoas integrais com cultura, filosofia, arte, pensamento crítico, para formar recursos humanos para o mercado. Você, então, o ser humano ali, se torna peça na engrenagem. Não importa quem você é, importa o que você produz. E eu nem mencionei ainda o capítulo mais sombrio dessa história. Um dos filhos do positivismo foi o darwinismo social, a ideia de que a seleção natural funciona também em grupos humanos. Raças superiores vencem raças inferiores. Raças inferiores, então, devem desaparecer. E o Brasil, infelizmente, comprou essa ideia totalmente. Depois da abolição da escravatura em 1888, o que o governo brasileiro fez? Ao invés de integrar milhões de negros libertos, ao invés de pagar indenização e investir em educação, dar terra para essas pessoas, o governo deliberadamente virou as costas para a população negra. E, mais do que isso, criou uma política oficial de importar europeus brancos para branquear a população através da miscigenação. Houve quem se levantasse para criticar tudo isso. O político Joaquim Nabuco foi um crítico da escravidão, um abolicionista que defendia a emancipação plena dos escravos libertos. Nabuco atribuía a classes dominantes do império receios de que a população negra mantivesse o país à margem do progresso. A solução científica vista por muitos na época deixaram os negros à própria sorte, esperando que desaparecessem pela seleção natural. Isso não é teoria da conspiração, está documentado. Joaquim Nabuco e outros, como José de Alencar, também Silva Jardim, se posicionaram com manifestações criticando o racismo científico. Homens como eles precisaram se levantar para se manifestar contra, é porque
porque essas políticas foram reais, políticas que viraram as costas da população negra, deixando de promover políticas de integração, educação e assistência social. Ao mesmo tempo, instituindo uma política oficial de incentivo à imigração europeia para branquear a população brasileira por meio da miscigenação. E que fique muito claro aqui, não se trata de nenhuma crítica aos imigrantes de outros países que aqui chegaram, até porque muitos foram enganados com promessas que depois não foram cumpridas. O que nós estamos dizendo é que os governantes do Brasil na época tinham intenção altamente questionáveis. Quando a técnica e a ciência viram seu Deus, quando o progresso vira seu absoluto, a dignidade humana vira opcional. Pessoas viram números, números inconvenientes são descartados. É por isso que a crítica ao positivismo não é luxo acadêmico. É questão de justiça, é questão de humanidade, é questão de vida, é questão de dignidade da imagem de Deus em cada pessoa. Então vamos lá, vamos à crítica. Deixa eu ser claro. Cristãos não são contra a ciência. Muitos dos maiores cientistas da história foram cristãos. A Bíblia nos chama a estudar a criação de Deus. E é isso que todo cientista faz ao estudar qualquer parte da realidade. O problema não é a ciência, o problema é o cientificismo, transformar a ciência em religião. Então vamos a 4 críticas essenciais. Primeiro, a redução do ser humano, a redução da pessoa a números. Aqui nós enfrentamos o problema da desumanização. O positivismo mede tudo: produtividade, eficiência, indicadores, métricas, mas Gênesis 1:27 nos lembra que todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que você tem dignidade que não depende do que você produz. Aquela pessoa improdutiva, segundo a planilha, imagem de Deus. Aquele aluno que não se encaixa no sistema tecnicista, imagem de Deus. Aquele grupo étnico inconveniente, conveniente para o progresso, é imagem de Deus. Não dá para reduzir gente a dado. Pessoas são mais que indicadores. A segunda questão, a subestimação do pecado. O positivismo acredita que com o planejamento correto, com a técnica certa, com a organização correta, resolvemos todos os problemas da humanidade. Mas a Bíblia é realista. O problema não é só uma estrutura ruim, é o coração humano caído. Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso acima de todas as coisas. Você pode ter o sistema mais bem planejado do mundo. As pessoas que o administram são egoístas, orgulhosas, corrompidas pelo poder, e todos nós somos em alguma medida, o sistema vai falhar. Corrigir estruturas sem lidar com conversão, arrependimento, transformação pelo Espírito, você está tratando o sintoma e não a doença. A terceira questão, uma terceira crítica é a idolatria ao progresso. Quando o progresso vira um ativo, um objetivo absoluto, então nós temos novamente um ídolo. David Koiz chama a atenção. As ideologias pegam algo de bom da criação, nesse caso, desenvolvimento técnico, melhoria material, e absolutizam, transformam o meio em fim. Aí você justifica qualquer coisa em nome do progresso. Explorar trabalhadores, destruir comunidades tradicionais, abandonar população inteiras, explorar o meio ambiente. A fé cristã distingue 2 esperanças. A esperança temporal, sim, nós queremos coisas melhores, saúde, educação, justiça, isso é mordomia fiel, devemos perseguir essas coisas. Mas há também a esperança escatológica. A nossa esperança última não está em sistemas humanos, está em Cristo e no reino que ele inaugurou e consumará. Confundir essas 2 esperanças é idolatria, e idolatria sempre decepciona. E, finalmente, uma quarta crítica que nós podemos levantar a partir de uma perspectiva cristã ao positivismo é a sua tendência autoritária, é a tirania dos especialistas. Essa talvez é a mais perigosa hoje. A lógica positivista, ela funciona assim: especialistas sabem, as massas, o povão não sabe. Logo, são os especialistas que devem decidir. Nós vemos isso no golpe republicano. O povo bestializado não precisa opinar. Vemos hoje em frases como a ciência diz, fim de papo, não discuta. Mas espera,
Ciência é método, não é autoridade moral. Ciência diz como as coisas funcionam, não te diz como você deve ou o que você deve valorizar. E mais, se todo o poder fica nas mãos de uma elite técnica, sem prestação de contas, sem espaço para discordância, você criou uma teocracia secular. Especialistas viram sacerdotes infalíveis. A democracia se foi, quando muito serve ainda para uma narrativa de legitimar o regime dos mais iluminados. A visão cristã nos ensina o sacerdócio universal de todo cristão. Todo cristão tem acesso direto a Deus, capacidade de discernir a verdade. Não precisamos de mediadores humanos além de Cristo. E isso se estende para a vida pública. Pessoas comuns têm sabedoria válida. O agricultor conhece a terra, a mãe conhece o filho, o trabalhador conhece a sua realidade. Expertise técnica é valiosa, mas nunca deve se tornar em ditadura. O que fazer mediante tudo isso? Vamos tentar algumas pistas aí para que possamos ter um caminho adiante. Até porque depois de toda essa conversa pode surgir essa questão. Então, o que fazemos com essa herança positivista que está tão entranhada no Brasil? 3 caminhos práticos. Primeiro, honrar a ciência como dom, não como salvadora. Use a ciência. Valorize a pesquisa, medicina, tecnologia, administração eficiente. Tudo isso é graça comum, presente de Deus para a humanidade. Mas nunca diga a ciência vai nos salvar. Só Cristo salva. A ciência é ferramenta nas mãos de pessoas que precisam de redenção. Segundo, exigir políticas que combinem eficácia com compaixão. Planejamento técnico é útil, mas sempre pergunte: quem está ficando de fora dessa planilha? Por quê? Quem está sendo sacrificado no altar da eficiência? Isaías 1,17 diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Justiça e misericórdia não são sentimentalismo, é um mandamento. Se a sua cidade melhora os índices, mas expulsa o pobre, não é progresso verdadeiro. Se a sua empresa bate metas, mas destrói famílias, não é sucesso segundo Deus. Terceiro caminho, cultivar a esperança distinta. Nossa promessa não é uma sociedade perfeita aqui, é a presença redentora de Cristo agora e restauração final quando ele voltar. Isso não é escapismo, é realismo esperançoso. Trabalhamos por melhorias, sim, educação melhor, justiça melhor, sociedade mais humana, mas sem a ilusão de que política ou técnica vão trazer o céu à terra. O cristão não embarca nessas utopias humanas. O reino de Deus já começou em Cristo e vai ser consumado quando ele voltar. Até lá, somos sal, somos luz, preservamos, iluminamos, mas não confundimos igreja com Estado, evangelho com progresso. Então, para fechar esse vídeo, quando você ouvir no trabalho, na escola ou até na igreja, vamos focar só no que funciona, no que é mensurável, no que é racional, o que nós podemos fazer? Lembra da bandeira brasileira? Lembra da ordem e progresso? E lembra que há 130 anos essa promessa está sendo feita e ainda estamos esperando redenção pela técnica? Pois é, ela nunca chegou. A redenção verdadeira tem nome, ela sim já chegou. Jesus Cristo. Ordem e progresso? Sim, devemos buscar, mas justiça e misericórdia primeiro. E esperança última só em Cristo, não em planilhas. Se esse vídeo te ajudou a enxergar essas ideias com mais clareza, deixa o like, compartilha com alguém que precisa também pensar sobre isso. E responde embaixo aqui nos comentários, ou melhor, entra no nosso grupo de WhatsApp Teologia Missional. O link eu vou deixar aqui na descrição, onde você já viu essa mentalidade positivista operando no seu trabalho, na política, na educação, na igreja, quem sabe? E como você tem reagido a isso? E se você quer entender outras ideologias políticas, nós temos aqui no canal também. Nós temos uma série completa, uma playlist aqui sobre liberalismo, socialismo, nacionalismo. Vale a pena você dar uma conferida. Até o próximo vídeo. Que Deus nos dê sabedoria para usar os dons da criação sem transformar a criação em nosso Deus. Um abraço, que Deus abençoe você e seja você uma bênção.